Bom dia a todos e todas. No vídeo de hoje, eu vou discutir a questão do pareamento, né, de casos. Por que o pareamento é importante? A gente sempre precisa ter algum contrafactual, né? Se a gente quer avaliar alguma intervenção, vamos dizer, a gente quer comparar aquele grupo onde houve a intervenção com o contrafactual, que é um grupo de controle. E esse grupo de controle tem que ser o mais parecido possível, né, segundo algumas características aí importantes, com o grupo de intervenção. O problema é que frequentemente, principalmente nessas intervenções que são feitas pelos governos, por exemplo, aqui ele não é pensado, né, como um grupo de controle que seja escolhido antes da intervenção e aleatoriamente, o que seria o ideal, né? Então você escolhe ali um grupo de 5 municípios onde vou fazer a intervenção, né? E outros que você deixa separados, né? Escolhidos de forma aleatória para comparar se a intervenção foi bem sucedida ou não. Isso raramente é feito, né? Em geral, o governo faz a intervenção num grupo de municípios e esquece dessa questão do grupo de controle. Então você tem que fazer essa seleção a posteriori, né? O que complica um pouco a situação. Mas você tem algumas maneiras de fazer essa seleção a posteriori. Uma dessas maneiras é usar aí o algoritmo de classificação dos vizinhos mais próximos. Mas deixa eu explicar aí com um caso concreto que vai ficar mais claro. Então, eu estou pegando aqui como exemplo uma intervenção de prevenção a homicídios de um programa federal chamado Em Frente Brasil. Em Frente Brasil escolheu 5 municípios aí que tinham altas taxas de homicídio e escolheu lá programas de prevenção com jovens, uma série de programas, não vem ao caso aí falar. E como é que a gente sabe, né? Então, aqui está a variação dos homicídios do Em Frente Brasil entre 2018 e agora 2022, pegando o período de janeiro a maio. Então, caiu 60% dos homicídios. Quer dizer, isso é bom ou ruim? Como é que foi o desempenho nos outros municípios? Foi melhor? Foi pior? Então, para isso, a gente criou um grupo de controle utilizando um método de pareamento. Aqui, só para ilustração, está o desempenho dos homicídios nesse grupo pareado e que, dá para ver, foi bem pior, né, do que o desempenho no grupo onde houve a intervenção. E como é que a gente chegou a isso, né? Então, eu vou mostrar um recurso muito interessante do SPSS, que é o pacote de estatística para ciências sociais, que é o algoritmo de classificação de vizinhos mais próximos. Deixa eu fazer desde o começo para vocês terem uma noção. Então você vai aqui em classificação. Em classificação você tem esse recurso do vizinho mais próximo, né, que é o nearest neighbor. Né? O que a gente está selecionando aqui? Né? Então, você tem aí uma série de variáveis de interesse, taxa de homicídio, PIB per capita, esperança de vida ao nascer, são todos dados aí por municípios. Eu tenho aqui uns 230 municípios de regiões metropolitanas do Brasil. E eu estou usando aqui como identificador de caso focal, né, esses municípios, esses 5 municípios do Em Frente BR. O que é interessante, então, que o SPSS fala desses casos focais, né? Se for lá na ajuda do SPSS, então ele dá esse exemplo aqui, né? O identificador de caso focal. Isso permite você marcar casos de interesse particular. Por exemplo, um pesquisador quer determinar se um score de teste em alguma escola, né, que é o grupo focal, vamos dizer, onde foi feita a intervenção, né, é comparável com escolas similares do distrito. Então ele usa essa análise de vizinho mais próxima para achar os distritos que são mais similares com respeito a um determinado grupo de características. Né? Então ele compara depois esse teste né, com os alunos da escola do distrito de intervenção com os vizinhos mais próximos. Então, esses casos focais, né, podem ser usados em estudos clínicos para selecionar casos de controle que são similares, né, aos casos clínicos. Esse, então, é o nosso contrafactual. Voltando lá para o SPSS,
Você vê então, você seleciona então as variáveis de interesse. Você pode selecionar também, tem essa aba vizinhos, ou você seleciona um número fixo de vizinhos, 1, 2, 3, né? Ou deixa ele selecionar automaticamente um número de vizinhos. Aqui estão as variáveis que você selecionou, né, como mais importantes, né? Ele vai selecionar entre elas aquelas que são os melhores preditores, né? Ah, segundo aí alguns critérios. E ele separa uma parte da nossa amostra, aqui 70% da amostra como treinamento e 30% da nossa amostra como validação dos resultados. Você pode salvar aí do seu modelo, né, essa variável de validação ou treinamento. Pode escolher algumas opções aí de saída, se você tem casos omissos, se você vai excluir totalmente a variável ou vai incluir, enfim, algumas opções. Deixa eu rodar aqui o modelo para vocês verem qual é o resultado. Então, primeira coisa, aqui desculpa, eu tinha falado que eram 200 e poucos, são 146 municípios de região metropolitana. Ele escolheu 100 municípios como treinamento, 46 como validação. E ele me produz aqui esse espaço tridimensional, né? Você vê, uma variável que ele coloca aí nesse cubo é a taxa de homicídio, depois ele escolheu PIB per capita e esperança de vida ao nascer. Então, são três variáveis importantes aí né, para escolher municípios que sejam similares aos nossos casos focais. Se você abre o gráfico, então ele te mostra, né? Aqui ele já apareceu um dos nossos grupos, né, desculpa, o nosso caso do Grupo Em Frente Brasil, que é Cariacica. Né? Cariacica faz parte, é um daqueles 5 municípios selecionados pelo governo federal para fazer a intervenção. E o que ele mostra? Quais são os 3 vizinhos, os 3 municípios mais próximos, né? Se eu quisesse montar, então, um grupo de controle a posteriori para comparar os resultados com Cariacica, eu teria que escolher aí, né, preferencialmente Pelotas, Salvador ou Guarapari. E aí ele me mostra para cada uma das variáveis, das melhores variáveis selecionadas, qual é a distância, né? A gente está falando aqui em distâncias euclidianas, com relação a Cariacica. Né? Você vê que varia, né, um pouco a posição de cada município, dependendo da variável que você está selecionando. Né? Então, por exemplo, Cariacica é bem próximo de Salvador em termos de taxa de homicídio, não é tão próximo com relação a Pelotas. Né? Já Pelotas, por exemplo, é bem mais próximo de Cariacica com relação à esperança de vida ao nascer. Né? E aqui te dá uma espécie de resumo. Eu posso escolher mostrar os 2 vizinhos mais próximos ou o vizinho mais próximo. Né? Então, aparentemente, Cariacica é o município mais similar aí, a Guarapari, né? Do ponto de vista do conjunto dessas variáveis. E a mesma coisa, né? Eu posso selecionar aqui os outros municípios focais. São José dos Pinhais é um outro município do Em Frente Brasil. Novamente, aí ele escolheu Cachoeirinha, né, como o município mais próximo. Então, vamos dizer, isso é um excelente atalho, né, para a gente criar esse nosso grupo de controle e avaliar a posteriori qual foi o desempenho dos grupos. É muito mais fácil, por exemplo, do que, por exemplo, escolher lá o Balance Scorecard. Você tem outros aí algoritmos de pareamento, né? Mas é bacana do SPSS que ele já, vamos dizer, tem esse módulo pronto, né? Que facilita bastante. Deixa eu mostrar para vocês algumas outras opções de construção da classificação. Né? Vizinhos mais próximos, novamente, vamos lá.
Eu poderia, por exemplo, aqui escolher, ao invés de colocar um identificador de caso do grupo focal, eu poderia ter colocado ele como um grupo de resposta, né? Quer dizer, que é uma opção aí da análise. E aí, então, ele me permite algumas variações, né? Por exemplo, selecionar o número de vinzinhos automaticamente, eu posso variar entre métrica euclidiana, que é a soma das diferenças ao quadrado, né? E uma outra métrica que é o city block, né? A euclidiana é a mais comum. Eu posso também forçar, né? A entrada de algumas variáveis, que a taxa de homicídio é uma variável importante para mim, e eu posso então forçar que ela esteja presente. Né? E aí posso selecionar também, eu quero em vez de 4, eu quero 3, 5 outras variáveis aí importantes. Ou então eu posso escolher simplesmente algum critério, né? Quer dizer, para de incluir variáveis, né? Ele faz um forward, né? Stepwise, ele vai de passo em passo e vendo quais são aquelas né, que produzem alguma mudança que seja significativa do ponto de vista estatístico. As partições também eu tenho opções aí de mudar, em vez de 70 a 30, eu posso colocar 80, 20 e assim por diante. Me dá outras opções de salvamento, né? Eu posso exportar esse modelo num arquivo XML e aqui é a mesma opção, incluir ou excluir campos omissos. Deixa eu rodar de novo essa análise com esses novos parâmetros. Né? Tá aqui, provavelmente ele vai produzir algum resultado diferente, né? Se a gente quiser obter o mesmo resultado, a gente precisaria escolher aí um número de Mersenne, né? Mas isso, enfim, um detalhe, eu não vou entrar aqui. Avaliando novamente, São José dos Pinhais é um dos municípios em frente ao Brasil, né? Cachoeirinha é o município, nesse caso, que foi escolhido como mais similar. As variáveis que ele escolheu, taxa de homicídios a gente forçou, né? Ele colocou PIB per capita e esperança de vida ao nascer como as variáveis, as melhores preditoras aí no caso, ou os melhores classificadores nesse caso. Rapidamente, Cariacica, aí novamente apareceu Guarapari, né, como o município mais similar. Então, a ideia era mostrar, né, novamente, como o algoritmo de classificação de vizinhos mais próximos pode ser utilizado para você construir esse grupo de controle a posteriori. E isso encerra o vídeo de hoje. Obrigado aí pela audiência de todos e inscrevam-se no nosso canal.